Alô, alô, alô. Agora tá bom, Está bom. ó. Está bom, ó. Isso aí Vamos ver se. foi na. Foi Alô, alô.
Boa noite a todos. Com grande satisfação que mais uma vez nós estamos reunidos aqui numa noite de estudo, né, de conhecimento da doutrina espírita. Mas antes eu vou passar uns recadinhos da casa. Algumas pessoas é a primeira vez que vêm aqui, né? Outras já sabem do andamento, mas é bom sempre a gente repetir. Os nossos trabalhos, nós temos trabalho todos os dias, menos na sexta-feira. De segunda, terça e quinta, nesse horário, né? Com início às 8h15, e o plantão de atendimento, umas 7h30 mais ou menos, tem início. E nas quartas-feiras o nosso trabalho é feito à tarde, com início às 2h, e o plantão também de atendimento tem início 1h30 mais ou menos. Os trabalhos de terça-feira são mais dirigidos aos dependentes químicos, né? Não necessariamente, se eles não puderem comparecer, um parente, um amigo pode vir comparecer aqui, né? Que já vai ajudando bastante essa pessoa necessitada desse problema tão prejudicial à saúde, né? De sábado nós também temos os nossos trabalhos, as palestras, né? Os passes, às 5h, e no domingo é a evangelização, junto também com trabalho de passe e palestras. Enquanto as crianças vão para a evangelização, os pais podem ficar aqui nessa sala. Ele tem início às 10h da manhã. E de sábado, cada 15 dias de sábado, né, nós temos a entrega das cestas básicas. As pessoas que quiserem colaborar com um produto não perecível. E também, de 15 em 15 dias, no sábado, um pessoal se reúne para atender as pessoas que se encontram aí perambulando pelas ruas, levando um sanduíche, um lanche, né? Então, quem quiser participar, é só chegar aqui no horário e tudo bem. Nós vamos agora... também em novembro, dia 6, 7 e 8, será feita uma viagem até Araxá, e quem tiver algum interesse de participar, né, é só procurar o Mauro, a Cida ou a Sandra. Agora foram dados a parte mais social, né? Agora praticamente nós vamos entrar ao que nos propusemos a chegar até aqui. Nós vamos nos acalmando, tranquilizando as batidas do nosso coração, sentindo essa calma nos envolvendo, sentindo essa força do Pai, esse abraço fraterno, e todo esse movimento da pleiade de espíritos que aqui se encontram, que já desde cedo prepararam esse ambiente para nos receber de braços abertos. É aqui nesses momentos que nós recebemos os esclarecimentos que nos fortalecem. É aqui que chegamos para reabastecer as nossas baterias, para enfrentar os nossos dias. Enfim, é aqui que nós garantimos o nosso fortalecimento espiritual e que procuramos colocar no dia a dia tudo isso de bom que aqui viemos receber. Que possamos ser receptivos a todos esses ensinamentos, a todas essas emanações que vêm do alto. E unidos num só propósito, junto com o Pai Celestial, nós vamos agradecendo a Ele pela oportunidade da vida, pelo nosso reencarne, por todo esse aprendizado, para podermos, dia a dia, subir mais um pouquinho na escalada espiritual. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje a nossa palestra é sobre uma data que vai ser comemorada no próximo domingo, apesar de todos os dias serem os Dia dos Pais, né? Então o tema de hoje é Pais, do livro Vinha de Luz. Nosso palestrante é o Gerson, ele fará a palestra e uns 10 minutos depois, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, mas referente ao tema. Certo? Obrigada. Boa noite a todos. Noite de calor, né? Hoje ainda vamos reclamar do calor. Ontem reclamávamos do frio. Que é natural de nós a nossa insatisfação. E a insatisfação ela pode ser um ponto positivo a partir do momento em que nós procuramos trazer a satisfação a nós, porém através do trabalho, não através das reclamações. Então, se conseguirmos, por exemplo, sermos insatisfeitos com o frio, mas procurarmos ser mais úteis quando tiver calor, ou se ao contrário, conseguirmos ser insatisfeitos com o calor e conseguirmos ser mais úteis no frio, está tudo certo. O que não podemos é ser insatisfeitos constantemente. Se conseguirmos ser satisfeitos constantemente, isso aí já é melhor dos mundos. Dada essa introdução, nós vamos falar aqui hoje um pouco a respeito da satisfação dos nossos pais. Mas não a satisfação dos nossos pais, a satisfação dos nossos filhos com respeito aos pais. E que pese o próximo domingo ser o dia dos pais, os pais aqui nessa lição é no sentido mais amplo. Pais e mães, ou seja, na atividade de paternidade e na atividade também da maternidade. E começa a lição, através de uma carta de Paulo, fazendo um alerta aos pais, para que nós não despertemos nos nossos filhos a ira, e sim, os ensinamentos de Deus. E quando nós começamos a ler a lição, estudar um pouco, nós começamos a entender uma diversificação de processos, de nossas atitudes, que podem levar à ira dos nossos filhos, através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos. E quantos são os nossos exemplos que nós colocamos em prática, ou colocamos em advertência àqueles que nos acompanham ainda pequeninos, através das nossas atitudes mais simples. Nós ensinamos as criaturas aquilo que nós julgamos de mais certo, aquilo que nós julgamos de mais apropriado ao seu crescimento, à sua evolução, de acordo com aquilo que nós aprendemos e de acordo também com aquilo que nós achamos de melhor. Muitas vezes modificamos aquilo que nós aprendemos dentro da nossa luz de entendimento, passando para aquelas criaturas, mas em muitas vezes nós esquecemos de perceber que estas criaturas que nós estamos ensinando para as nossas palavras, através da elas também nos observam através das nossas atitudes. E se a própria doutrina nos ensina, quando nós estivermos diante de um espírito da qualidade que não continua a ser observadores, observar aquilo que a criatura está falando, com isso, com verdade, com isso que nós
que não conseguem ter um movimento constante, isso falando dos espíritos, o constante de e a fé vem simplesmente através das palavras, sem termos a realidade em nossas mãos, sem nos aprofundarmos dos nossos filhos, como nós fomos assim também há poucos anos atrás, alguns talvez um pouco mais distantes, também fazíamos isso com os nossos pais. E a esta observação muito importante, comparado e não era assim que nós fazíamos na escola, quando nós frequentávamos as escolas, que nós tínhamos a nossa professora, alguns de nós aqui talvez tenham estudado lá a cartilha Caminho Suave, né, lá atrás, que eu estudei. e nós olhávamos a pessoa adentrando no primeiro ano escolar, alguns entram até antes no pré, né? Eu estou falando do primeiro ano da alfabetização naquela época, e quando chegava assim no intervalo, nós ainda pequeninos, observávamos como que aquela professora se comportava em frente à lancheteria, né, uma lanchonete, que carro que ela ia embora, como que se ela se vestia. Naquela época podia fumar nas salas de aula, e a gente ficava olhando, ela fuma, é bonito fumar. E quantos de nós, talvez, de nossa geração, coisas mas através dos exemplos que aquela meta nossos filhos, na medida estão com a televisão alta, estão com a guitarra, e muitas vezes depois de fazer uma prece matinal, aqueles que têm tempo e têm essa advertência a fazer, e saímos depois fazendo aquelas verdadeiras barbaridades que muitos de nós fazemos no trânsito, com o mesmo vizinho que a gente pediu silêncio na noite anterior, local de trabalho, fazendo comentários a respeito das notícias que nós estamos ouvindo do rádio, que elas são péssimas, mas nós não escolhemos nada de melhor para trazer para o nosso ambiente. Negativos, mas não temos a coragem muitas vezes suficiente de trocar de canal, porque nos habituamos com aquilo, e as criaturas vão achando uma certa naturalidade naquelas coisas que são passadas para nós. E na medida em que nós vamos avançamos e nós vamos progredindo, vamos nos tornando sociedade mais normais, e a ideia aqui, mas para que a gente não deixe que isso vire uma bagunça total, mas tentar de uma maneira e o tronco vai se tornando mais rígido e a gente tem dificuldade para trazer de volta. Porque quando a gente vai conversar com a criatura, fala, opa, espera um pouco. Como é que não pode fazer isso? Se ontem ainda você fazia.
Muitos daqui de nós talvez tenham assistido um daqueles filmes lá, O Exterminador do Futuro, e que numa situação de trânsito que ele está aprendendo, ele verifica que a moça que estava dando carona para ele, quando vê o farol amarelo, acelerou. E numa outra situação, ela, que o filme nos apresenta só isso, e quando ele vê o farol amarelo, é aí que ele acelera mesmo e passa, ela falou, mas você está errado. Eu falei, mas foi assim que você faz. Eu pensei que estava certo. E os nossos filhos também pensam que estão certos, se espelhando em nós. E é assim que nós despertamos a ira nos nossos filhos. Poxa, mas não dá para tirar os nossos filhos da sociedade. Eles têm que viver, eles têm que tomar da escola, eles têm que ir no museu com as outras crianças, mas nós podemos diferenciar. Nós podemos diferenciar. Nós podemos implantar o Evangelho dentro de casa. Nós podemos ser mais serenos nas nossas atitudes. Nós podemos manipular a mesa do jantar de uma maneira mais elegante. Nós podemos pedir um sabonete quando de uma maneira mais educativa. Nós podemos de uma maneira um pouco mais amena. Meu bem, assim não dá. Nós fizemos um curso de marketing há um tempo atrás e muito bacana. Caiu a ficha. Existem muitas maneiras de nós nos comportarmos e darmos as mesmas mensagens, desde que nós estejamos atentos. Desde que nós estejamos atentos. E uma maneira importante disso é fazer exatamente da maneira como nós gostaríamos que fizesse conosco se estivéssemos lá, naquela situação. Hoje não vale. Hoje não vale porque está calor, deve estar 20 e poucos graus lá fora, né? Não vale. Mas há 3 dias atrás, para quem mora em Sobrado, né, e assistindo um filme lá no sábado à noite, na sexta-feira à noite, 10 e pouco da noite, né, pedir para alguém buscar um travesseiro lá em cima é um negócio complicado. Tem que ter muita harmonia no lar para ninguém reclamar. Ou se depois de todo mundo subir e a eleição, né? Quem descia para cá. Mas outras coisas nós fazemos assim também. Quando chega o chocolate, hoje eu não vou aceitar porque ontem fui eu que comi tudo, então não quero. É assim que nós modificamos o nosso pensamento. É assim que nós modificamos as nossas coisas. Por exemplo, é muito provável que hoje, quando nós saímos daqui, ali não vale porque a criança é muito pequena ainda, mas dentro da nossa mente, nós vamos indo para casa, fizemos a palestra, ouvimos a palestra e vamos dizer, poxa, realmente, acho que faz sentido, a gente tem que modificar, né? Estamos aqui com essa energia positiva, bacana, e que é assim mesmo que deve ser, procurar multiplicar através daquilo que nós recebemos, que compartilhamos. E a gente pode até, né? Ao invés de dar 4 ou 5 piscadas de farol alto naquele que piscou 2 vezes para nós, a gente diminui com umas 3 hoje. Hoje eu vejo a palestra, eu dou uma maneirada, né? E na hora de chutar a porta, quando chegar em casa, chuta, né? Para não derrubar a porta. Né? O que nós estamos querendo compartilhar com os companheiros? Que
Não há mudanças radicais. Elas são possíveis de serem feitas, mas o desafio é muito grande. Mas o importante é que nós não voltemos para trás. Que a gente tenha um caminho retilíneo forte. E que a gente não perca o sentido da vida. Não perca o sentido das pessoas. Porque nós estamos nos melhorando também. Porque nós estaremos cuidando de uma coisa muitíssimo importante, se é que isso não tenha caído a ficha para nós. Em particular, vocês dois estão com a criança pequena ali. Como todos nós já tivemos essa oportunidade, que isso é lindo. Acabamos de receber uma pérola. Acabamos de receber um tesouro. E esse tesouro é um espírito que Deus nos deu. Então pensam bem. Se nós, quando vamos levar o nosso filho na escola com 6, 7 anos de idade, nós queremos conhecer o trajeto. Nós queremos conhecer o tiozinho da perua, se é que vai de perua ou tiozinho. Muitas vezes alguns pais seguem o tiozinho com outro carro para ver se não vai cometer. Vai lá dar maior esculacho no homem ou na mulher. Então, como é que meu filho aí dentro você faz um espetáculo desse aqui? Hã? Parece piloto de automóvel alemão, né? São mais rápidos. Como é que você faz isso? E depois, quando chegou na escola, a gente quer ver tudo, absolutamente tudo. Quem é a professora, como é que ela se veste, se ela fuma, se ela pinta a unha, se ela tem gestos vulgares, como é que ela fala, como é que é o lanche, se tem higiene, se não tem. Vamos lá, não, eu estava passando por aqui só para ver, entrar na classe. Não, mas a senhora não pode entrar só hoje, quando eu vejo já está lá dentro. Porque nós queremos, ainda nessa fase, ao menos os mais responsáveis, ter certeza que estamos entregando o nosso tempo para alguém que vai saber guardá-lo, vai saber cuidá-lo, vai saber nos descobre. E Jesus? E Deus? Se nós estamos num né? A gente não pode dizer que é lá em cima, porque até medicina, talvez, coisa mais brava ainda, mecatrônica, é difícil de entrar, mais difícil de sair depois, né? Não é um presente, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Hoje não dá para eu cuidar dele, não. Porque hoje vai ter baralho no condomínio. Hoje é o início do campeonato de dominó. E a gente precisa ir lá ver. Hoje tem isso, tem aquilo. Mas amanhã, ou sábado, vou na reunião da escola. Que eu quero saber se a teacher, a professorazinha, a tia, não importa quem, ou a prof, está ensinando nossos filhos. Lá cheio de razão, eu falo, professora, por favor, meu filho, depois que entrou nessa escola aqui, você virou um verdadeiro vândalo. Xinga, fala alto, grita. Desde quando entrou nessa escola. E desde quando ele entrou nessa escola, a senhora, o senhor, então estamos falando dos pais em geral, modificou um pouco o seu tratamento, alguma coisa na sua casa, ou nos entregou de papel passado? Nós temos que tomar o cuidado, dentro da nossa modernidade, que pese estarmos no mundo da terceirização,
ninguém mais lava carro, ninguém mais cuida do jardim, ninguém mais cuida. Eu adoro peixinhos. Adoro peixinhos. Aquário é meu hobby. E a gente olha para o aquário, quem tem, 4 ou 5 minutos por dia, e quando ele não está. Quando antigamente o gostoso era fazer o aquário. Não é isso, Lourenço? Né? Comprava aquelas colas de silicone lá, cortava o vidro e fazia o aquário. Não é isso? A gente cuida. Nossos filhos. Com detalhe, se o jardim não estiver bem cuidado dentro daquilo que nós acreditamos, é só esperar a plantinha crescer, a gente vai lá e poda de outro jeito. Se alguns peixinhos não suportarem lá o tratamento que estão recebendo, a gente vai lá e substitui os peixinhos. Se não gostar a gente manda comprar, a gente pega e troca para outro. Ou troca de empregada para fazer coisas que nós gostamos. Preferencialmente alguém do Nordeste, alguma coisa que cozinha muito bem. E colocamos dentro da nossa casa. Filho não dá. Filho não dá. Porque quando o produto fica ruim, não dá para retornar. Terceiriza. Nós podemos até levar uma criança de 5 anos, e com todo respeito aos profissionais, a psicóloga lá, tamanho de meu criadinho, ela vai lá, psicóloga, uma coisa. Chega em casa, e aí, o que aconteceu? A psicóloga não deixa entrar a mamãe. Eu quero saber o que está acontecendo, como é que pode? Não é nem eu estou pagando, quero saber. Eu tenho satisfação para dar lá em cima. Esse produto é meu. Ou melhor, da minha responsabilidade. Deus entregou para nós, para o casal. Posso sim lá no cartear. Posso fazer tudo. Me divertir. Fazendo uma perguntinha que um amigo que a gente conheceu há muito tempo, nem lembro se vou passear, vou comprar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou fazer Jesus, eu estou indo hoje lá para aquela reunião lá com aquele cliente ou para o meu chefe, alguma coisa, me inspire para eu acabar com ele. Não deixe ele me derrotar. Quando ele às vezes nós confundimos a coisa e pedimos situações que vão nos complicar. E quando pedimos para os nossos filhos, podemos nos complicar ainda mais. Porque o tratamento dessas situações, elas podem se tornar complexas na medida que o tempo passa. Ah, mas eu faço tudo o que é para fazer, tenho certeza que faço.
e que tem lá a missão dos pais, a ingratidão dos filhos, e que nos explica exatamente o nosso papel. Nós não estamos fazendo caridade na rua, seja lá o que for, para receber gratidão, ou melhor, para receber benefícios. Não. Nós estamos fazendo um trabalho para essas criaturas que estão aí fora. Porque nós queremos construir um mundo melhor, que por sinal nós estamos inseridos a ele. Com os nossos filhos é exatamente a mesma coisa. Façamos quem está dizendo isso é o Evangelho do Espiritismo, do reconhecimento dessas criaturas, mesmo que não seja através desta encarnação. Em que começamos a ler esses romances espíritas que mente, quando a espiritualidade parte para cima dessas criaturas, no sentido positivo, vamos pensar assim, de dobrá-lo, de tocá-lo. Se tiver mãe, é ela que aparece na espiritualidade. É um chamamento muito forte. E pai também, é claro. É que no Evangelho, toda pessoa gosta de falar da mãe, que a mãe realmente tem uma proximidade muito melhor, muito mais forte com as criaturas. E aí? Mas é só para exemplificar o sentido do nosso papel, da nossa missão, daquilo que nós assumimos da espiritualidade, em receber essas criaturas que Deus nos confiou. Esse livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, do Chico, psicografado pelo Hilário, dá tempo aqui, né? Tem um pouquinho? Tem uma lição aqui que chama Calvário Maternal. Vale a pena a gente ler. E conta uma história, vou resumir aqui, mesmo depois eu contar, vocês leiam, tá? Até porque o pessoal precisa vender o livro, que é uma maneira também de fazer caridade. E conta uma Quitéria, e que numa determinada noite ela toca a campainha de uma casa, de um casal que ela já conhecida de algum tempo, e tem uma pessoa chamada Lúcio, e uma senhora chamada Ninita que o recebe, e mal a conhecem, tal é o estado daquela criatura. Ela estava transformada. Havia perdido um olho, o outro quase à beira da perda também, e com deformidades terríveis no seu rosto, acompanhada do seu filhinho de 5 anos, Licurgo. E ela pede para aquela criatura, para aquele casal, a recebê-la, e pede uma oportunidade de trabalho, porque ela tinha que continuar a educação daquele filhinho, do Licurgo, porque ela havia perdido o seu marido há um pouco tempo atrás. E quando ela procurava trabalho, devido à sua desformidade agora nessa época, o pessoal não dava trabalho para ela, né? Tinha uma certa resistência para colocá-la dentro de casa. Mas é que ela estaria disposta, inclusive, se fosse possível, a entregar o filho. E esse casal, nessa noite, como essa senhora não podia ter filho, ela falou, tá bom, se for assim nós vamos aceitar, você pode ficar aqui conosco, mas tem que ser tudo de papel passado, não tem mais retrocesso nessa atitude. E ela manda o filho naquela situação calamitosa, vamos pensar assim, ela acabou aceitando isso. Entrou lá, foi trabalhar na lavanderia da casa. Esse senhor Lúcio, ele era médico, e eles começaram a tocar a vida normalmente. E o Licurgo foi crescendo. Mesmo à distância, ela dava todo o carinho que ele dava, que ele precisava. Lavanderia é onde ela trabalhava, mas ela se comportava muitas vezes como se fosse uma babá. Levava chocolatinho quente para ele, dava um carinho especial para ele, e ele não aceitava aquilo muito bem. Mas foram seguindo a vida assim, até que ele, já menino, já quase mocinho, começou a fazer algumas brincadeiras um pouco mais pesadas com ela, verdadeiramente a maltratando como se fosse uma pessoa do mais baixo nível. E estranhava que os pais a respeitavam muito,
Os pais a respeitavam muito. E muitas vezes ele questionava os pais por que eles faziam isso. E os pais, evidentemente, procuravam uma desculpa qualquer. Até que é chegado o momento que o Licurgo, ele vai estudar medicina fora. Né? E quando ele volta, já formado, o doutor Licurgo, né? Ao exemplo do pai, bastante influente já ali na cidade, a mãe deles, a dona Ninita, começa a ficar muito doente. Muito doente. E apesar de pai e esposo serem médicos de todos os recursos, muito bons médicos, não conseguiram fazer com que aquela criatura continuasse encarnando. E ela veio a desencarnar. Tristeza total dentro de casa, principalmente ao senhor Lúcio, que saiu de casa por algum tempo. Foi lá ficar com os parentes no campo. O Licurgo, já casado com uma moça chamada Rosana, muito jovem, começou ainda a maltratar ainda mais a dona Quitéria, Maria Quitéria. Ela começou a se tornar um estorvo dentro de casa. E eles a todo instante queriam tirá-la dali. Não fazia nenhum sentido ela estar ali. Eles tinham recursos, uma série de coisas, poderiam colocar profissionais melhor naquela casa. Até que, chegado um tempo, ela adoeceu, e ele, se aproveitando de toda a influência que ele tinha, colocou ela num departamento dentro do hospital, reservado especificamente para indigentes. E colocou ela lá, voltou para casa, tranquilo. O pai chega depois de alguns dias e pergunta: cadê a Maria Quitéria? E a Rosana, minha esposa, que conhecia pouco da história: não, senhor Lúcio, que resolveu dar um jeito aqui, tirar uma de lá, deixa que aqui a gente toma conta. E aí ele contou a história para os dois. E o rapaz de falou: poxa, mas por que me falaram que era antes? Foi para pedido dela. Porque eu não queria que você sofresse. Ela o amava muito. Aliás, ainda o ama. E sai lá todo mundo já, um Licurgo super arrependido, evidentemente, à procura da Maria Quitéria, até que consegue localizá-la no hospital. Chegando lá, mais uma vez, pai e filho, tentando recuperar a saúde daquela criatura que já estava em fase terminal, não consegue. Ele se ajoelha à beira da cama, né, da enferma, e pede perdão por tudo que havia feito, porque não sabia, aquele assunto todo. E ainda deu um tempo para ela, como mãe, por uma única vez, desejar a ele um Deus te abençoe. E, se possível, me leve para casa. Terminado isso, ela desencarnou. Então, essa lição, Calvário Maternal, é um dos exemplos que a gente conhece, né, baseado em histórias verídicas, que nunca é tarde. Nunca é tarde para o reconhecimento de um filho. Nunca é tarde para que nós possamos receber esse sorriso, esse reconhecimento, desde que não seja, mesmo que não seja nessa encarnação. E que não importa a situação que nós estejamos, os filhos, para que não sejam irados, mesmo que alguns sejam através do seu comportamento, pelos contextos que a gente traz muitas vezes de vida passada, eles haverão de reconhecer o nosso trabalho, desde que nós façamos as nossas funções de maneira adequada. Ou seja, nós não devemos, melhor assim, não devemos esmorecer, jogar a toalha, vamos pensar assim, de acordo com o aparecimento das atitudes adversas que a vida nos oferece, e nós não cumprirmos os nossos deveres de pai e de mãe da maneira adequada. Lembrando sempre que nós estamos tratando de criaturas que Deus nos confiou. Não para que a gente coloque elas na universidade e que sejam doutores ou coisa do tipo. Mas Deus nos confiou para que dentro do caminho de progressão espiritual nós sejamos um dos condutores para fazer com que essas criaturas, ao sair desse planeta, elas estejam melhor do que entraram nessa encarnação. Boa noite a todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, sem microfone. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Uma colocação sobre o tema?
Então tá bom. Então tá bom. Bom, se alguém tiver alguma coisa, pergunta depois. Tá? Obrigado. Agora nós vamos passar para nossas vibrações. Nós vamos vibrando por todas as criaturas que estão no leito de dor, pelos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, por todos aqueles que se encontram solitários, rodeados de pessoas, mas solitários interiormente. Vamos vibrando pelo nosso país, pátria do Evangelho, por todas as criaturas que estão nele, por todas as outras criaturas que se encontram em todos os cantos da nossa Terra, do nosso planeta, onde ainda existem as lutas, as guerras, os massacres. Vamos vibrando por essas criaturas. Muitas que não sabem o porquê dessa violência, mas provavelmente em outras devem compreender o porquê disso tudo. Vamos vibrando por nossos lares, por todos aqueles que, de alguma forma, são nossos parentes, nossos pais, nossas mães, os irmãos, os nossos filhos, que se uniram no elo familiar por algum motivo, para resgatar dívidas passadas, para que haja mais compreensão entre todos, mais amor, mais união. E vamos vibrando por nós mesmos, Senhor, agradecendo mais uma vez pelo nosso reencarne. Podemos aproveitar o máximo desta vida e colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor nos passou. Muito mais fortalecidos, muito mais com a nossa bagagem espiritual repleta de conhecimentos que só vão nos engrandecer. Nós assim vamos voltando para os nossos lares, para o nosso local de trabalho, procurando colocar em prática tudo aquilo que viemos buscar aqui. Muita paz, muita calma, compreensão, discernimento e aceitação. Senhor, dai-nos força para aceitar com serenidade tudo que não pode ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que assim seja em nome de Jesus.